Bom, galera, então vamos lá. Eu vou fazer um tour rápido aqui por basicamente tudo isso e tentar explicar e ser o mais breve possível sobre cada uma das seções que a gente tem aqui nessa prateleira. Então, basicamente, eu tô aqui no início da sala, aqui tá a porta de acesso. Aqui ainda tem muita coisa que precisa ser feita, mas, cara, honestamente já tá de um jeito que eu tô gostando bastante. Então, tá confortável, tá ficando do jeito que eu imaginei e basicamente é isso que importa. Se a gente for esperar as coisas para ficarem perfeitas, infelizmente, talvez esse momento nunca chegue. Então, eu tenho muito esse problema que é, eu pensar, pô, velho, eu só vou gravar esse vídeo quando esse ventilador não estiver aqui. Quando talvez eu tiver um ar-condicionado. Eu só vou gravar esse vídeo quando isso aqui estiver fechado ou essa estante aqui estiver completamente lotada das decorações que eu realmente queria. Mas eu vou esperar isso acontecer, esse vídeo vai demorar talvez até anos para sair. Então eu decidi fazer assim mesmo. Então vamos lá. Eu vou iniciar justamente por essa estante, porque tem algumas coisas que são muito importantes e honestamente tem um espaço muito especial no meu coração, que basicamente é... Aqui no meio, a gente vai ter todos esses produtos, entre aspas aqui, essas embalagens, xícara, copos. Isso aqui é um disco de vinil real, só que ele já não funciona mais. E cara, por que isso aqui é especial pra mim? Porque basicamente eu fiz literalmente tudo isso. Então... essa marca aqui, eu desenvolvi ela completamente, ela existia, só que a gente melhorou muito. Então, o conceito aqui basicamente do Moriá seria referente ao Monte Bíblico Moriá. E a gente tem aqui o monte, logicamente, o grão de café, que seria como o sol, aqui os raios, e logo aqui abaixo seria como se fosse o solo do plantio. Então, para vocês terem uma ideia, a marca antes, ela era assim. E saiu disso aqui e se transformou nisso. E a partir daí então desenvolvi toda a marca e a gente fez todos esses materiais. Então tem sacola, essa embalagem também foi feita do zero por mim, essa aqui também, que já é de um outro tipo de café. Basicamente é isso. Então tudo aqui foi feito por mim. Eu amo demais essa marca. E cara, essa xícara aqui na real, eu comprei ela quando eu fiz uma viagem para Aracaju. E você dá pra ver que ela é meio grande demais pra tomar um café, né? Mas é justamente essa ideia. O exagero, a marca é tão boa, o café é tão bom que eu quis colocar essa marca aqui para demonstrar isso. E um pouco mais acima, a gente vai ter esse tanto de embalagem de água aí. E isso aqui é muito especial para mim também, porque não se trata só do produto, porque se você for observar, cara, tá, beleza, dentro tem só água, a água é igual a qualquer outra, ok. Só que qual que é o ponto? Eu comecei estudando 3D e fiz um projeto autoral dessa embalagem aqui. Beleza, eu consegui a atenção da marca e a partir disso, esse produto aqui, ele estava sendo desenvolvido, ele não existia, que é a água com gás na lata. Resultado, através desse projeto autoral, eu consegui a atenção da marca e eu fiz literalmente o vídeo de lançamento dessa latinha aqui, desse produto. Então, cara, isso aqui foi sensacional. E aí aqui, obviamente, eu não comprei esse tanto de água. Eles enviaram como uma forma de parceria. Eu não recebi em dinheiro na época, mas, cara, só de ver isso aqui... E, honestamente, isso aqui tá pouco, tá? Porque já teve muita... Cara, foram vários fardos de água que eu dei para várias pessoas. E vieram os eletrólitos também, que é um outro produto que eles têm. Então... eu deixei isso aqui no centro porque é muito importante para mim. E daí então, continuando para as outras partes que também são importantes, mas isso aqui é completamente diferente. Tem muito espaço, cara, que ainda está completamente vazio. Então eu não sei exatamente o que colocar e ainda não tenho exatamente o que colocar. Aqui a gente vai ter essa placa que, se eu não me engano, tanto essa aqui quanto essas outras da premiação, elas aparecem no último vídeo. Mas esse aqui foi um quadro que eu recebi quando eu fiz o meu registro de marcas, aqui na Farol Marcas e Patentes. Então a gente tem esse quadro aqui, e aqui atrás simplesmente está abarrotado de livro. Essa lente aqui, ela é real, só que deu fungo na época, e aí eu deixei aqui só como decoração mesmo. Eu acabei vendendo o corpo em si, que era uma uma Nikon D3100. E aqui atrás a gente vai ter bastante livros. Então, livro pra caramba, inclusive. Honestamente, cara, a maioria deles eu comprei e nem sequer li ainda.
Então esse é um outro problema que eu tenho, de ver as pessoas falando, tal livro é muito bom, tal livro faz isso, tal livro faz aquilo com a tua mente, com a tua vida, com o teu conhecimento, eu vou lá e compro. Mas ler já é outra história, né? De todos esses aqui, se eu li no máximo aí foram 10. Esse aqui tem um espaço especial também aqui, porque, cara, que livro! Isso aqui vai te ensinar muita coisa em relação à fotografia, e a qualidade dele de impressão é sensacional. Cara, é uma qualidade absurda. Você compra isso aqui, ele é um pouco mais elevado o valor, só que vale muito a pena. Então eu deixo aí a dica para vocês. Michael Freeman, O Olho do Fotógrafo. Aqui para cima a gente tem uma parte tech, vamos dizer assim. Aqui, Logitech G502 Hero. O mouse tá aqui dentro, ele funciona e tudo mais. Eu só deixei dentro da caixa para conservar, porque minha época de jogatina já passou, né? Infelizmente. E eu já nem tenho mais onde jogar, eu vou explicar já já para vocês. Aqui é o mouse que eu uso atualmente, MX Master 3S, cara. É um tesão de mouse. O valor dele é um pouco mais acima também, só que compensa demais. Aqui, o teclado que eu usava para jogar, ele é wireless, sem fio, mecânico, e esses LEDs aqui acendem e tudo mais. Deixa eu ver se ele tá carregado. Eu acho que não. Mas enfim, deixa aí. E aqui, caraca. E aqui do lado a gente vai ter uma mesa de som improvisada bem pequenininha. Esse mouse aqui, se eu falar pra vocês que esse aqui foi o meu primeiro mouse, coisa de 2014, e ele ainda funciona, cara, isso aqui, nossa, relíquia. Então, basicamente aqui dessas partes é isso. Aqui embaixo a gente só tem algumas iluminações. Aqui, paixão da minha vida, eu amo Fusca. Isso aqui foi minha esposa que me deu. E aí tem mais algumas outras coisinhas ali que honestamente são só algumas decorações. Ali da Pichau, o energético que vem atualmente como brinde quando você compra alguma coisa na loja. E em resumo, cara, é isso. A gente não tem tantas coisas assim. Aqui nesse canto também é muito importante. Aqui é o iPad que minha esposa comprou para trabalhar juntamente comigo. E basicamente tudo isso aqui é questão de época de namoro. Então aqui a gente vai ter a primeira aliança que eu comprei, inclusive, cara, isso aqui eu comprei trabalhando como ajudante de pedreiro na época. Já tem algum tempo, se eu não me engano, 2021. Essa aqui foi a de noivado e tem agora a de casamento, que logicamente está em nossos dedos. Da estante, em resumo, é isso. Agora vamos lá para outra parte que também tem muita coisa para ser dita. Então aqui, em resumo, a mesa da minha esposa tá um pouquinho vazia ainda, porque justamente a gente não comprou muitas decorações e coisas assim. Mas ela fica aqui do meu lado. Essa cadeira aqui ela é minha, só que eu acabei ficando com aquela aqui. Cara, de verdade, essa cadeira aqui de início, ela é da Confai Mesh. Só que essa parte aqui, ela é péssima a longo prazo. Você inicialmente acha até confortável e tudo mais, só que por ser em tela, essa parte aqui, quando o seu peso fica aqui no centro, as suas pernas aqui, elas ficam como se fossem sendo comprimidas. Então é horrível. O que eu recomendo para vocês é, se for comprar uma cadeira assim mesh, compra com essa parte aqui em tela, mas essa outra parte aqui compra acolchoada, cara. Não faz a besteira de comprar desse jeito. Para vocês terem uma noção, eu tenho essa cadeira e eu prefiro sentar naquela ali. Cara, é muito mais confortável. Então, pensem bem antes de comprar e pesquisem muito quais os prós e os contras de cada cadeira. Então, vamos lá. Tô há tanto tempo gravando aqui que até apagou o monitor aqui. Tá, beleza. Aqui, softbox basicão, do mais barato possível. E dentro dele eu usava essas lâmpadas aqui. Só que, pro ambiente, elas são fortes pra caramba. Nossa, tá estourado demais isso aqui. Então essa aqui, se eu não me engano, é de 25 watts, então eu usava duas. Imagina aí, cara, 50 watts de potência de iluminação. Tava falando da iluminação.
armazenamento acabou, eu não vi, continuei falando igual um papagaio e não estava gravando. Então, como eu estava dizendo, eu usava aquelas duas luzes ali que, totalizando as duas, dava 50 watts de potência para esse espaço aqui que não é tão grande, então não tinha necessidade de tanta luz assim. E aí aqui dentro do softbox, vocês vão perceber que, além daquelas duas, ainda tem mais duas iguais aqui. Então, cara, eu comprei 4, dá 100 watts de iluminação. Então, não sei o que é que eu tinha na cabeça, mas eu fiz isso. E aí, tanto é que essas duas elas estão aqui, mas eu não ligo. Eu só utilizo aquela ali, que ela é do tipo Smart, então eu consigo controlar pelo celular e alterar a questão de temperatura, mais fria, quente, e alterar a pigmentação da iluminação também, e colocar a cor que eu quiser. Mas sem muito mais enrolação, vamos focar nessa parte aqui, que é o que tem de mais interessante e talvez o que mais vocês queiram realmente ver, que é o setup que eu utilizo basicamente para trabalhar agora em 2026. Primeira grande diferença do último vídeo, vocês vão perceber que existe uma caixinha pequena ali que surpreendentemente é um computador e que substituiu, inclusive, aquele trombolho que a gente tem ali embaixo da mesa, que era o computador que eu utilizava antigamente. Então vamos lá por partes. Cara, como eu estava falando de iluminação, eu vou finalizar logo essa parte que é... Eu uso esse bastão aqui para fazer o complemento da iluminação, porque como eu tenho aqui só de um lado, eu preciso compensar do outro, então eu utilizo essa barra de luz aqui da Ulanzi, que eu tenho duas, que é aquela ali também. E aqui para compor o cenário, eu utilizo essas aqui, porque acaba ficando muito escuro nessa parte da estante. Então todas elas são da Ulanzi. Todas elas foram compradas em 2021 e estão em perfeito estado, funcionando muito bem, inclusive. Deixa eu ver se foca aqui. Acho que não vai focar não, mas enfim. E aí, cara, eu vou até deixar logo ligado aí. Então, eu tenho essa e essa aqui também. Todas elas da Ulanzi. E, cara, a maioria das coisas que eu comprei aqui foram do AliExpress, lá em 2021, na época em que... talvez nem estava no sonho do nosso querido presidente colocar tantas taxas assim para compras de fora do país. Então vamos lá, só para vocês terem uma breve noção do tanto de coisa que eu comprei naquela época e que até hoje funciona. Esses dois mouses, esse teclado, as iluminações literalmente todas, tanto as barras, aquelas ali quadradinhas também. Vamos lá, o que mais? Esse microfone da Fifine, aquele, putz, esqueci o nome, umidificador de ar. Ele é automotivo, mas eu comprei porque é da Baseus e eu achei ele muito lindo para deixar assim em cima da mesa. MX Master 3S, Logitech MX Keys, mesa digitalizadora da Huion, HS 610, tudo isso. Aqui também, para não esquecer, esse SSD, essa case, cara, tudo isso que eu te falei foi comprado da China, do AliExpress, e funcionou perfeitamente e até hoje não tive problemas. Mas vamos lá, agora eu vou focar aqui, Ícaro, o que é que tu usa para trabalhar? Os monitores, a única mudança foi, antes eu tinha um de 29 e um outro de 25. Agora ambos são de 29, Ultra Wide da LG, então os dois são iguais. Ali atrás, para prender eles eu utilizo um suporte que é de televisão, ele é articulado, mas para mim serve muito bem porque fixa perfeitamente e eu consigo fazer esse ajuste aqui, que é deixar, ó, esse de cima ele tá um pouco mais inclinado, para mim não ter que ficar suspendendo muito a cabeça e ficar com incômodo no pescoço. Então eu deixei eles perfeitamente alinhados para que eu consiga trabalhar com o total de conforto possível. Aqui a gente vai ter uma Logitech, deixa eu focar aqui, 920, então webcam 920 e, se eu não me engano, o modelo. Aqui, cara, isso aqui vocês já vão entender porque que tá aqui em cima. É um HD, logicamente, de computador, só que aquele computador que eu tinha, que é esse aqui, tá completamente oco ali dentro. Eu só guardei esse gabinete aqui porque ele também tem um valor sentimental para mim, porque foi o primeiro computador que eu tive, na época comprado na Ponto Frio, e aí eu vendi tudo que tinha dentro dele e fiquei só com essa caixinha
que é basicamente um Mac Mini M4 com... e ele é a versão normal, tá? O processador M4 normal. E tem 24 GB de memória RAM, 512 de armazenamento. Então essa é a especificação dele. E, cara, surpreendentemente, eu nunca havia usado o Apple antes. Pelo contrário, eu tinha completamente uma aversão. Eu acredito que isso se dava muito mais pelo fato de que a maioria das pessoas que tem produtos Apple hoje no Brasil, elas só compram pelo status e por ficar mostrando. Então, nossa, eu tenho isso. Nossa, é meu celular iPhone, não sei o que lá mais. Então, cara, eu criei uma aversão à Apple por conta disso. As pessoas, elas não compravam pelo fato de, cara, isso aqui vai me ajudar. Eu vou ter um desempenho melhor em tal função, em tal coisa. E, resumindo, se você perguntar, as pessoas não sabem sequer 80% do que o aparelho fornece em potência ou em coisas que ele consegue fazer, mas para a pessoa é importante ter ali só para mostrar. Então, eu demorei até muito e fiquei pensando demais para comprar isso aqui, mas honestamente eu não volto mais atrás. E não pelo fato do status, mas porque isso aqui, cara, é surreal. Como é que essa caixa aqui, esse negócio pequenininho, 25 por 25 centímetros ou até menos, não, bem menos, eu acho que uns 16 por 16, como que isso aqui substituiu aquele trombolho lá, cara? Antes, para você ter uma noção, eu tinha 32 GB de memória RAM. Deixa eu ligar aqui esse monitor de novo. 32 GB de memória RAM. Eu tinha um RTX 3060 com 12 GB de VRAM. Um processador Ryzen 7 de sétima geração. E uma placa-mãe Aorus Elite B550. Esse era o meu setup e, surpreendentemente, isso aqui não fica para trás não. Pelo contrário. Imagina aí você simplesmente está no Windows e vai abrir esse tanto de aplicativo ao mesmo tempo. O que é que poderia acontecer? Você já sabe. Mas cara, se eu venho aqui, eu dou um Command A, botão direito e abrir. Presta atenção, eu tô abrindo 105 aplicativos ao mesmo tempo. Olha isso aqui. Você tá vendo o tanto de coisinha que tá sendo adicionada aqui? Cara, tá tudo abrindo liso. Tá tudo abrindo liso. Ó, não tô mexendo em mais nada. Sem travamento, sem nada. E a barra aqui embaixo só aumentando. Cara, isso é surreal. É uma otimização muito forte. E você pode olhar aí, ó. O tanto de aplicativo que tem um pontinho embaixo é o que tá aberto. E tá abrindo mais. E ele tá rodando de boa. Se eu vir aqui, ó, e mexer o mouse, não tá travando em nada. Então, isso aqui foi literalmente o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. E, honestamente, não pretendo mais sair do universo Apple por conta disso. Então, vamos lá. Enquanto ali continua abrindo aplicativos, como eu já mencionei antes, esse teclado aqui, ele é o Logitech MX Keys da Logitech. Então ele tá até meio surradinho porque já tem anos e funciona perfeitamente. E aqui o MX3S, também da Logitech, que é o que eu mostrei a caixa ali antes. E aí vocês podem perceber que ele tá um pouquinho diferente. Essa capa dele aqui não é a mesma. Então basicamente o que rolou aqui, cara? Essa capa aqui ela era emborrachada, só que com o tempo e o suor e muito tempo de uso, acabou descascando completamente. E aí... essa aqui é feita em 3D. Cara, é incrível. Então, essa aqui é uma capa feita em 3D, texturizada, muito bonita, muito confortável. E não vai acontecer mais aquele mesmo problema de que vai descascar. Então, esse mouse aqui e esse teclado foram os melhores investimentos que eu já fiz assim na vida. Porque esse teclado na época ele foi R$500, mas o preço dele é 700. Por que eu paguei tão barato? AliExpress. E aqui também a mesma coisa, esse aqui foi 380 nessa média e o preço normal dele é de R$500. Mas aí por que o valor dele é tão elevado? Cara, é surpreendente a conexão desse mouse. Você consegue utilizar em 3 dispositivos diferentes e o melhor de tudo, ele é sem fio.
Então, basicamente, esse foi o principal motivo que eu comprei, sem fio. E aí você pensar, mas deve descarregar rápido, meu irmão. 3 vezes eu carrego por ano. Os dois, tá? 3 vezes por ano. E eu utilizo isso aqui todo dia. Todo santo dia, de 8 da manhã até muitas vezes de madrugada. E dura. Então, imagina aí, você carregar uma parada a cada 3 meses, em média. E funcionar perfeitamente, não ter falhas. Então é surreal o que eles conseguiram fazer aqui. Então esses são os meus periféricos e eu não pretendo mudar tão cedo. Se der problema eu tento dar um jeito de comprar outro, mas quando você entra em periféricos que são nesse nível é muito complicado e difícil você conseguir voltar para um inferior. E aí continuando aqui, a gente vai ter essa mesa digitalizadora que é da Huion. Então aqui tá a caneta dela. Também funcionam perfeitamente até hoje. Então tá aí Huion, se vocês quiserem pesquisar, o modelo HS610. E aqui a gente vai ter esse microfone Fifine AM8, se não me engano o modelo dele é esse. Eu vou deixar tudo na descrição aqui para vocês conseguirem encontrar de forma mais fácil. E eu acredito que eu já falei de tudo que tem aqui, cara. Porque os monitores são os mesmos. A mesa aqui eu mandei fazer esse tampo na cor preta e no final de tudo é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Se tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta específica sobre algum desses produtos e equipamentos que eu estou mostrando aqui para vocês, deixa aí nos comentários que eu vou responder. Aqui embaixo, deixa eu dar uma olhada se não tem alguma coisa. Acho que não, só tem mesmo fio a rodo, meu amigo. Você olha assim de cima, é bonitinho. Olha pra baixo pra você ver o que é que acontece. Fio pra caramba solto, mas é isso. E ali o gabinete que foi-se embora o Windows. E eu tava até tentando pesquisar alguma coisa, porque cara, esse computadorzinho aqui, ele é incrível. Cara, After Effects, Premiere, Photoshop. Uma coisa que eu fiz aqui que eu fiquei surpreso, que foi editar uma imagem em 8K de resolução a 300 dpi. Não travou. Terminei o trabalho todo de boa. Se eu fosse tentar fazer isso no Windows, possivelmente ia crashar algumas vezes. E o sistema de recuperação dele é sensacional. Já tiveram vezes de que eu estava fazendo um trabalho, não salvei, porque, por exemplo, faltou energia na situação. E eu fiquei, caraca, velho, perdi o trabalho. Cara, faltou energia, a parada desligou completamente. Eu liguei depois, ele voltou exatamente de onde estava. Isso aqui é uma parada que parece bruxaria. Então eu vou até gravar um vídeo aqui de review de tudo que eu já fiz e consigo fazer. Porque eu até pensei em fazer esse vídeo antes, mas eu pensei, tá, eu vou gravar um vídeo, não usei a parada nem 3 meses para ter uma real experiência ali de como é que funciona no dia a dia. Então eu vou esperar mais um pouquinho. Resumindo, desse pouquinho já tem praticamente 1 ano que eu tô com ele, então eu acredito que eu já passei situações suficientes para poder gravar um vídeo aí para vocês mostrando cada uma das coisas que esse computadorzinho é bom, mas também as outras que ele é ruim, porque nem tudo é perfeito. Então é isso, deixa teu comentário aí, tua sugestão, tua dúvida, enfim, e até uma próxima, valeu!